Olá pessoal, Pastor Wilson aqui, um dos pastores da Igreja da Vinhas de Pacajá. Continuando a nossa série a respeito, pensando biblicamente. Só para dar um resumo das nossas palestras até agora, primeiro a gente convidou vocês a fazer uma análise de si mesmo. Por que eu penso como eu penso? Por que as minhas emoções são o que eles são? Por que eu tenho as opiniões que eu tenho? Então, analisa bem, estuda a si mesmo, como se estivesse estudando um objeto muito interessante para você. Faz um estudo assim sério e honesto. E a segunda palavra era a respeito, pensando biblicamente, ou orientando nossa vida em cima do ensino total da Bíblia. Em vez de ser apenas uma pessoa religiosa que se apoia só em uma parte do ensinamento bíblico, que você começa de ganhar um conhecimento total da Bíblia para que você seja uma pessoa bem equilibrada, bem moderada, uma pessoa bíblica. E na última palestra a gente falou sobre a verdade, que a verdade é mais do que apenas contar os fatos, mas ele inclui as atitudes, os pensamentos, os valores de Deus. E nós falamos que a Bíblia faz a colocação do Deus da verdade, o Espírito da verdade. Então, esse verdade seja algo que nós começamos a valorizar. Só dando uma reforço nesse assunto de verdade, é que quando a verdade começa de ser ruído, começa de desandar, começa de enfraquecer o nosso conceito da verdade, biblicamente, nós começamos a sofrer uma caída na nossa vida. E um lugar que é muito bem mostrado isso é logo no início da Bíblia. Em Gênesis 3, nós podemos ver o poder ou impacto de distorcer um pouco a verdade. Sutilmente distorcer a verdade. E nós encontramos em Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 2, nós encontramos Eva, teve um encontro com a serpente, que a Bíblia diz era o mais esperto de todos os animais. E em Gênesis 3, 2 diz que perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comas de nenhum fruto das árvores do jardim? Então o inimigo já começou a semear uma mentira. Ele começou a distorcer um pouquinho a verdade. E esse aí findou que Eva diz no versículo 13 que ela se enganou. Ela foi enganada e comeu o fruto, desobedeceu a Deus. Então, precisamos desenvolver uma atitude onde nós valorizamos a verdade. Hoje eu gostaria de falar sobre o assunto falando e apoiando a verdade e como é que isso pode impactar nossas vidas. Falando a verdade, apoiando a verdade. E a verdade é mais do que simplesmente os fatos. A maneira que nós organizamos e apresentar os fatos, ele é ligado com a verdade biblicamente. Então, as atitudes, as intenções são ligados. E deixe-me dar alguns versículos que falam um pouco sobre a nossa, vamos dizer, atitude, o nosso tom quando a gente fala, que esse é realmente parte da verdade biblicamente. Em Efésios 4, 15, Paulo fala sobre a verdade, ele fala, falando a verdade com espírito de amor. Ele está tratando aqui a maneira que nós comunicamos a verdade biblicamente, seguindo os valores, os princípios, os pensamentos de Deus. Nós precisamos tomar cuidado na forma que nós nos expressamos. Marcos 10, 17 a 23, é um encontro de Jesus com o jovem rico. Em um determinado ponto, o Jesus, de uma certa maneira, vai corrigir ou dar uma instrução para esse jovem. E a colocação é muito interessante aqui em Marcos, que diz: Jesus olhou para ele e o amou.
E ele diz, faltou-lhe uma coisa. A outra tradução diz o seguinte, Jesus olhou para ele com amor. Então, até Jesus, quando ele estava corrigindo, trazendo um ensinamento, mostrando um erro na vida do pessoa, Jesus, ele comunicou essa verdade com um espírito de gentileza, de mansidão, ele expressou amor para aquela pessoa. Então, a forma que nós falamos a verdade é muito importante. O contexto e a apresentação dos fatos é também ligado com a verdade. A maneira que a colocação, o contexto que nós formamos, ele fala sobre a verdade, sendo que a forma de falar é bíblico ou não. Então, alguns exemplos em Números, logo depois que o povo saiu do Egito, que eles estavam no deserto, e eles se encontraram no deserto de Zim. E o povo estava reclamando, e Moisés e Arão, eles foram buscar conselho com Deus lá na tenda da reunião, onde eles encontraram face a face com Deus. E Deus mandou Moisés pegar bastão que estava em frente do arco de aliança, e que levasse esse bastão e dar um batido numa rocha, para que saia água daquele rocha. E que nós encontramos nessa história de Números 20, versículo 10 a 12, é que, em alguma maneira, que o Moisés obedeceu, mas a maneira que ele agiu, tanto com a ação e a falar, ele desagradeceu a Deus, ele desonrou Deus. E nesse momento que Deus falou para ele, olha, você não vai entrar na terra permitida com o povo, porque você não achava certo, você não achava condições de me honrar. Então, algo na forma de agir, algo na colocação, na fala, na atitude de Moisés, mesmo que ele obedeceu a Deus, desagradou Deus. Então, a nossa verdade bíblica, nós precisamos preocupar com o contexto, a maneira que nós expressamos. Atos 5, nós encontramos outro exemplo, que Ananias e Safira, eles venderam uma terra, e algumas pessoas estavam vendendo as terras e entregando o dinheiro para os apóstolos, para ser distribuído, e a Bíblia não diz exatamente qual foi a colocação de Ananias, mas na maneira que ele entregou o dinheiro da venda da terra, ele queria dizer, ele queria que as outras pessoas entenderam que ele estava dando o valor total, mas na verdade ele tinha separado uma parte do valor. Então ele não assim mentiu numa forma aberta, francamente, mas algo na agir dele, a apresentação era mentiroso, e Deus castigou ele pagou com a vida dele, e a esposa também. Então, a contexto, a apresentação do nosso falar é importante quando nós procuramos falar a verdade biblicamente. Então, isso é importante. Ainda mais complicado, a gente precisa procurar sondar nossas próprias intenções, a gente precisa estar consciente das nossas atitudes, das nossas intenções, quando nós apresentamos a verdade, quando nós falamos. Mas, além disso, nós precisamos se importar com as atitudes e intenções do pessoa que vai ouvir a nossa fala. Então, não tem como nós ignorar a outra pessoa. Nós precisamos considerar eles também na forma que nós nos expressamos e a forma que nós, a nossa colocação. Só para ver o versículo Mateus 10, 16, Jesus está enviando os discípulos para ministrar, ele deu poder para eles curar, para eles anunciar a boa notícia do reino de Deus, e Jesus diz o seguinte em versículo 16, escutam, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas.
Ele está dizendo, cara, você precisa estar atento, você precisa estar consciente que eu estou mandando vocês para bem, mas tem pessoas que vão querer distorcer tudo que você fala, eles vão querer combater você, eles vão querer lutar contra de você, e você, sendo filho meu, você tem a responsabilidade de estar consciente desse fato e ser prudente. Esteja consciente de como as pessoas vão pensar, como são as suas intenções. Então, como cristão, nós não podemos negar, desligar com os pensamentos e intenções dos outros. E diz que não, eu falei e tal, e o outro, se ele não entende, se ele não quiser. Esse não é a postura do cristão.